eu me chamo Dirce Carvalho Leite e com muito orgulho sou do CCEPA. Então, é um prazer para mim mediar essa mesa com convidados tão especiais, como o Ricardo e o Adair. O Ricardo vai nos falar sobre o tema as perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos. E o Adair vai nos falar sobre o Museu Virtual ACOL. Então, em primeiro lugar, eu apresento a vocês o Ricardo Perini. Ele é físico, doutor, portanto, em física pela PUC de São Paulo, doutorado no Instituto de São Paulo em dosimetria das radiações, professor aposentado do Departamento de Física da PUC de São Paulo, professor na Universidade do ABC da USP. Nos últimos anos, autor de livros paradidáticos na área da física médica e de artigos sobre o espiritismo. Ele é também pesquisador e educador espírita, divulgador do espiritismo e mediador de grupos de estudos espíritas em São Paulo. Colaborador dos departamentos de infância da USE, na Lapa, e da USE de São Paulo nos últimos anos. Eu acho que eu disse o essencial, não, Ricardo? Então, contigo a palavra, por favor. Então, boa tarde, então, para todo mundo. É um enorme prazer aqui estar com vocês aqui, que eu já admirava há muito tempo, antes de me envolver com a CEPA, mais silenciosamente, agora um pouquinho mais ativamente. Muito, muito bom. Muito obrigado aí também por estarmos aqui juntos, né? Esses títulos todos aí, isso é que a gente faz um monte de coisa junto e acaba cada um tendo uma palavrinha para descrever e fica um monte de palavra que no fim, quer dizer que a gente faz o que todo mundo faz, trabalha um pouquinho pela doutrina, trabalha em outras coisas também, né? Esse trabalho é um trabalho... eu assistindo a apresentação da Jacira, eu falei para ela, Jacira, pela sua apresentação do seu grupo, meu trabalho não precisava nem ser apresentado, porque já tem uma série de conclusões que estão aí também, que já estavam no grupo, né? A ideia é trabalhar um pouquinho a respeito do papel de Kardec, ele pessoalmente, na construção da doutrina. Por isso o título que a gente escolheu, né? As perguntas de Kardec e as respostas do Espiritismo. O que foi mais decisivo, não é, para o Espiritismo? Quer dizer, as respostas dos espíritos ou aquilo que Kardec fez? O Kardec foi um secretário? Kardec foi codificador? O que realmente foi Kardec no papel da construção do Espiritismo, não é? Então, nós vamos, por favor, fazer perguntas é algo natural para o ser humano, não é? Interrogar é algo natural. Nós interrogamos desde criança, né? Nós ficamos puxando a saia da mãe, perguntando as coisas para poder aprender o que é o mundo e aguardando as respostas, né? Se você for clicar mais uma vezinha. Mais uma vezinha. Isso. A doutora Edith Rubinstein, né, que é psicopedagoga, diz que o ato de interrogar é uma característica que nos diferencia dos outros seres viventes. Os animais não perguntam, não é? Nós podemos aprender perguntando. O homem pergunta para uma série de coisas, entre elas
historicamente, para os seus próprios questionamentos. Não é quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui no mundo. São questões, às vezes, não formuladas, mas são questões fundamentais aí para o ser humano. Ele está fazendo essas questões e procurando respostas, né? Por favor. Essas perguntas conduzem à aprendizagem, né? A curiosidade, que é considerado o motor da aprendizagem, e é ela que move a construção das novas perguntas. Por favor. Aquele pesquisador ali conhecido, Henri Poincaré, ele foi, no final do século XIX, ele foi um dos colaboradores e responsáveis pela formulação da teoria da relatividade, depois por Albert Einstein, né? E um professor muito focado em fazer os alunos pensarem, ele dizia que fazer as perguntas certas é muito mais importante do que encontrar a resposta para elas. Ora, se fazer as perguntas certas é mais importante, nós precisamos pensar um pouquinho no como foi a formulação do Espiritismo, que foi, inicialmente, exatamente em cima de perguntas e respostas, né? O próximo, por favor. Quando a gente faz perguntas num conjunto grande, a gente está elaborando um questionário. O questionário é um conjunto de perguntas. Hoje em dia, questionários são usados para várias coisas, né? Nós mesmos respondemos questionários, né? A Sandra propôs um questionário aí para saber as habilidades artísticas das pessoas, e a gente acabou se engajando aí por conta disso também, não é? Mas questionários são usados para várias coisas. Próximo. Bom, Kardec era professor, foi professor aí por cerca de 30 anos, uma experiência pedagógica bastante grande, incentivado por Pestalozzi, que queria fazer também os alunos pensarem. Ele utilizou, certamente, na sua prática pedagógica, vários questionários, para várias finalidades. E, com essa experiência de fazer questionários, ele trouxe a prática da construção deles para o estudo das pesquisas dos fenômenos espíritas. Foi exatamente com esses questionários, herdados da sua prática pedagógica, que foram construídos os fundamentos do espiritismo, da forma como a gente conhece. Próximo. É mais ou menos, veja bem, né? Como a gente recentemente, alguns anos atrás, né, nós respondemos questionários para levantamento dos dados do censo, né? O censo é um grande exemplo para isso. O censo populacional, ele pode ser aplicado, isso aí são palavras da Edith Rubinstein, né? Ele pode ser aplicado para que um povo seja conhecido nas suas crenças, nos seus conhecimentos, nas suas representações, nas suas informações mais particulares, né? Nas questões do meio em que ele vive. O censo populacional, o censo do IBGE. Próximo. Se nós pensarmos naquilo que Kardec fez, e fizermos esse paralelo, Kardec elaborou também um questionário. Para quê? Para fazer podemos dizer, um censo espiritual. Não é? Para conhecer a população daquela sociedade, a sociedade do mundo espiritual, que tem tanta relação com a nossa. Se a gente analisar, foi um papel quase daquele que vai visitar as nossas casas e perguntar os dados da nossa família, etc. Né? Próximo. Em Obras Póstumas, Kardec testemunha bastante do processo da construção da doutrina. Entre outras coisas, ele diz assim, lá na segunda parte, naquela parte da minha iniciação do Espiritismo, que ele vai contar, né? Ele diz lá, olha lá, quando ele está entrevistando os espíritos, né? Vi logo que cada espírito, segundo sua posição e os seus conhecimentos, me patenteava uma fase daquele mundo. Então, ele está entrevistando uma população e ele percebeu que cada espírito trazia para ele dados sobre uma parte, uma fase do mundo. Do mesmo modo como se chega a conhecer o estado de um país, olha o censo, interrogando habitantes de todas as classes e condições. Era o censo, não é?
podendo cada um, mas aí o detalhe, podendo cada um ensinar-nos alguma coisa, mas nenhum individualmente ensinar tudo. Olha só, que coisa preciosa, né? Próximo. E aí ele foi lá, começou lá com... Conhecemos essa história, né? Família Bodin, as filhas da família Bodin, né? Hoje sabemos que não eram... Né, Adair? Já sabemos que não eram crianças, que eram já moças mais maduras, não é? Mas ele foi lá primeiro para resolver, perguntar, para resolver problemas que interessavam para ele. Mas problemas não era qualquer probleminha, não, né? Porque as pessoas estavam perguntando coisinhas do dia a dia, fortuna, casamento. Não, ele ia para problemas de psicologia, de filosofia, não é? Da natureza do mundo invisível. Os problemas deles eram diferenciados. Não era qualquer problema que ele ia consultar. Mesmo pessoalmente, ele tinha dúvidas diferenciadas. E ele, depois das primeiras sessões, começou a apresentar o quê? Questionários. Questionários que ele elaborava antes. Já está dando a receita. Questionários com uma estrutura que ele elaborava antes. Não é? Por favor, próximo. E aí, claro, ele acabou percebendo que aquilo não era suficiente, não era só para ele, né, que tinha informações valiosas para muita gente, e resolveu estender. Próximo. Diz ele que, então, as questões iniciais formaram a base da primeira edição do Livro dos Espíritos, com 1857, e que depois, quando ele teve contato com mais médiums e acabou entrevistando uma população maior, não só a população de um bairro, mas a população, não é, do país, com uma amostra maior, então isso ampliou o Livro dos Espíritos e deu origem à segunda edição, de 1860, com mais perguntas, nós já sabemos disso, né? E que tipo de problemas especificamente interessavam Kardec, né? Kardec era assim um curioso comum ou ele era um pensador? Qual é o nível de profundidade dos problemas filosóficos e psicológicos que interessavam ele? Basta abrir o Livro dos Espíritos e ver o índice da primeira edição, né? Por favor. Olha lá, ele só os probleminhas dele. Deus e os atributos, formação do mundo dos seres vivos, né? Pluralidade dos mundos habitados, a natureza dos espíritos próximos, vida no mundo dos espíritos, emancipação da alma, que ele já tinha experiência. Esses eram os probleminhas simplesinhos, né? Iguaizinhos àqueles que eu pensaria se fosse conhecer algum assunto. Iguaizinhos, né? Problemas superficiais. Mas aí, pulou ou não? Não, está certo isso. Aí ele começou a fazer as perguntas, mas ele percebeu, aí já com a formação, para a segunda edição, ele já tinha formado antes a Sociedade de Paris, né? Já tinham pessoas que trabalhavam com ele na pesquisa, e ele foi percebendo também que algumas pessoas não concordavam completamente com o método que ele estava desenvolvendo. E com que argumento? Não concordavam porque diziam, olha, é preferível não fazer perguntas. Já ouviram falar isso? É preferível não fazer perguntas, é preferível esperar o ensinamento dos espíritos. Isso foi no século XIX, tá, gente? Ninguém ouviu isso, né? Mas aí ele diz o seguinte, olha, se eu fosse seguir esse método de esperar o que eles iam falar, ia ter explicações que eu ia ter que esperar muito tempo para que eles tivessem vontade de adivinhar o que eu estou querendo saber. Não é? Próximo. Então, ele diz assim... Próximo. No Livro dos Médiuns, no capítulo 26, Kardec perde toda a modéstia e claramente diz assim, olha só, sem as nossas perguntas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer. Ainda estariam por fazer. Ou, pelo menos, seriam muito mais incompletos. Então, Kardec reconhece, o próprio Kardec reconhece, que o motor para que aqueles livros fossem produzidos eram as perguntas dele, as provocações que ele fazia.
e que ele não esperava pacientemente a resposta dos espíritos para construir aquilo. Próximo. E aí Kardec ainda diz assim, as pessoas têm medo, tinham medo, né? Achavam que não era muito prudente fazer perguntas para os espíritos. Mas ele diz assim, no Livro dos Médiuns, longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, primeiro, e ainda oferecem outra vantagem, porque ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Então, além disso, ajuda a desmascarar os espíritos mistificadores. Próximo. Mais ainda, ele dizia, na verdade, são os próprios espíritos que dizem para que a gente faça perguntas. Por vezes, eles mesmos provocam perguntas indagando. O que queres? O que você quer saber? Pergunta. Pergunta o que você quer saber. E eu te respondo. Os próprios espíritos fazem isso. Outras vezes, eles fazem pergunta. Os espíritos nos interrogam, não para se instruir, mas para nos porem à prova ou para levar a que o nosso pensamento fique mais claro. Eles falam, o que você quer dizer mesmo? Espera aí, reformula a sua pergunta. Faz de novo. Os espíritos dão um exemplo do que é para fazer, né? Então, aí ele conclui, isso aí já está lá no Instrução Prática, né? Para as manifestações espíritas, quer dizer, já desde o começo. Deus meu. Mas reduzir na sua presença um papel passivo seria um excesso de submissão, e isso não é o que seria condizente com o que eles fazem. Próximo. Então, ali tem, no nosso trabalho, né, vai sair já saiu, né, no e-book, tem lá por extenso, e tem as orientações de Kardec para a elaboração de questionário, né? Então, ser redigido com clareza e precisão, ser preparado com antecedência, pode até intercalar questões adicionais, né? Fazer com método, e aí depois a gente... Próximo. Tem alguns exemplos aí que eu coloquei, que obviamente não vai dar tempo de colocar para vocês, mas de questões do Livro dos Espíritos e depois também do Livro dos Médiuns, onde a gente vê o método de Kardec posto em prática. Por exemplo, ele planejando algumas perguntas e depois, com a resposta do espírito, ele intercala outra pergunta, que é nitidamente não planejada, né? Ele, por exemplo, está perguntando características da matéria. A terceira ali ele pergunta, de onde provêm as diferentes propriedades da matéria? E os espíritos respondem, das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Aí ele toma a pergunta do espírito e introduz outra. De acordo com isso, o sabor, odor, cores, não seriam mais do que modificações de uma única substância primitiva? Essa pergunta não estava planejada, porque ela, na sequência da história, do raciocínio, não tinha sentido. Então, ele introduz. Quer dizer, ele trazia o questionário planejado, mas ouvia o espírito e introduzia questões. Não era tudo por inspiração na hora, não é? Próximo. Outro aqui é um exemplo da evocação do espírito perturbador da Rua de Noyer, que ele vai conversando com o espírito, e logo de cara o espírito era aquele que apedrejava, produzia efeito físico numa casa, né? Apedrejava a casa. E aí o espírito chega assim, todo bambambam, né? E fala assim, por que você me chama? Quereis pedradas? Né? Quereis pedrada? Ah, seria um salve-se quem puder, né? O espírito chega todo bambambam, né? E aí ele fala assim, olha, se nos atirasses pedras, nós não teríamos medo. Aliás, eu pergunto positivamente, se pode arremessá-la em nós. Kardec responde no tom mais alto, fala, olha, você vai realmente arremessar? Você pode arremessar? Aí ele fala, bom, aqui talvez eu não possa, né? Você tem um guarda aí que vela por vós.
Imagina se a gente vai pegar um espírito assim e deixar ele falar o que ele quiser, só. Quer dizer, Kardec conversava com o espírito de igual para igual, não é? E aí ia tirando dele as informações que era possível, cada um aprendendo com o seu nível, com o seu tipo, né? Seguindo, vamos passar. Aí, aqui dentro das orientações, também finalizando, já quase finalizando, né? Os espíritos respondem só conforme o conhecimento que eles possuem, a gente já sabe disso, o interesse que eles nos dedicam, a afeição, o tipo, a seriedade da reunião que a gente faz, também, quer dizer, o ambiente criado também é importante para o sucesso das respostas. Seguindo. E, finalizando. Kardec depois faz as perguntas, como a gente falou, interpola, etc. Mas, ao publicar, ao organizar as perguntas para publicar, ele ainda toma um outro cuidado. Ele tenta fazer com que aquele conteúdo fique claro para quem ler. Aí é um outro papel. É Kardec reassumindo o seu papel, primeiro, de autor de livro, e, segundo, de professor, querendo fazer com que aquele conhecimento seja claro. Então, ele toma as respostas, ele corrige as respostas, ele remodela perguntas e respostas para fazer com que seja claro. Muitas vezes inverte, né? Da primeira para a segunda edição, ele tinha perguntas que eram perguntas, ele transforma em respostas, ou ele faz comentários para esclarecer as perguntas, usando outras perguntas anteriores. Então, há uma diferença entre o trabalho original de Kardec, de perguntador, para o trabalho de quem publica e quem vai tentar fazer as pessoas entenderem. Então, concluindo, aí já indo para frente, né, e tem várias coisas, nós analisamos, o que a gente quis apresentar, então, foi um pouco do mecanismo, da metodologia de Kardec para elaborar os questionários, mas também a visão dele para formar a compreensão das pessoas que estavam aprendendo o Espiritismo. Ao contrário do que muitos afirmam, as perguntas foram recomendadas por Kardec e, muitas vezes, solicitadas pelos próprios espíritos. Então, Kardec não era só um secretário dos espíritos e nem apenas só registravam o que eles ditavam. Então, qual é o conselho, né, a proposta em cima disso? Os questionários provocavam resposta dos espíritos, instigavam o posicionamento deles. Segue, por favor. Próximo. Por que hoje as pessoas do movimento espírita, principalmente o movimento mais religioso, né? Por que as pessoas não fazem perguntas para os espíritos? Segue. Aí as coisas que não, volta um pouquinho. As coisas que a gente ouve, né? Mensagens explícitas ou subliminares, né? Silêncio é uma prece, né? O telefone só toca de lá para cá. E aí nós amordaçamos Kardec, não é? Amordaçamos aquilo que ele, o incentivo que ele nos dá. E aí a Edith Rubinstein diz assim, olha, o receio de ser criticado faz com que o aluno silencie. Quando a gente ouve isso e ouve coletivamente, são poucos os que vão superar esse bloqueio e ter a coragem de fazer, mesmo assim. Não é? Então, para Kardec, o diálogo com os espíritos é um processo pedagógico necessário. E acho que é o último. Por isso que no livro dos médiuns, eles incluem as reuniões instrutivas, como reuniões do funcionamento normal das casas espíritas. E eu deixo, então, essa provocação, Walter. Quais são as perguntas que nós temos feito ou gostaríamos de fazer para os espíritos no mundo de hoje? Acho que a gente tem que começar com isso antes de, né, para fazer com que isso seja efetivo, essa prática seja efetiva. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês aí.